se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firme
Tu és meu Senhor. A minha visão da tua glória, a minha visão de quem tu és, ó Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver de ti somente que eu preciso. Tira-me o prazer por este mundo, mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os teus olhos, vem me envolver com teus braços, faz-me morrer a mim mesmo, ajuda-me a viver para ti, faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Eu sou teu e tu és meu Senhor. Boa noite, povo de Deus, como que vocês estão? Nesse domingo sou eu que vou ministrar a palavra de Deus e o tema da pregação de hoje, o miolo dela basicamente é julgamento, o julgo, você julgar. E eu busquei isso no contexto bíblico, né, aplicando pro dia de hoje, o que acontece, como que isso é feito aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, como que ele concebe isso, enfim. Eu comecei pensando numa seguinte questão, que eu sempre ouço com muita frequência, muitas pessoas, mesmo que não digam com essas palavras, mas na entrelinha, dizendo que como se Deus tivesse filhos preferidos, um favoritismo de Deus. Isso sempre soou esquisito no meu ouvido. Isso, quando eu ouvi alguém falar com essas palavras, ou nas entrelinhas que Deus prefere tal tipo de pessoa, ou que se você não fizer determinadas coisas, como se Deus te quisesse menos, como se Deus te amasse menos. Isso eu não engolia bem, eu não engolia muito bem esse tipo de discurso. Uma mãe, minha mãe diz que ela pode ter 20 filhos. Ela vai amar os 20 filhos igualmente, ela vai amar igual, ela vai dar vida por qualquer um deles. Mas ela fala que sempre um filho é diferente do outro. Pode ter 20 filhos, mas os 20 vão ser totalmente diferentes um do outro. E nesse contexto de filho, eu pensei, poxa, se até uma mulher, ser humano, que é pecador, que é sujeito a erros, ama igualmente os seus filhos, como que Deus vai ter filho favorito? E eu parei pra pensar no seguinte, Deus não tem filho predileto no sentido do amor dele. Deus não tem filho predileto. O amor dele é derramado por todas as pessoas. Todas. As que vão na igreja, as que não vão na igreja, as pessoas que são batizadas, as pessoas que não são batizadas, as que são cristãs evangélicas, as que não são cristãs. Deus ama igualmente todas elas. Uma prova maior disso é que Deus enviou Jesus para todas as pessoas, porque é uma questão de humanidade. Você é ser humano, então Deus te ama incondicionalmente. Esses dias eu tava lembrando da época que eu tava estudando pro vestibular, e eu lembro que eu assistia muito jornal e eu queria ficar antenada nas notícias. Eu percebi algo que existia que eu não sabia.
algo chamado como palavra do ano. Naquela época, a palavra do ano era sustentabilidade, enfim. E se hoje eu, Brenda, pudesse eleger uma palavra para 2020, eu acho que eu elegeria a palavra empatia. Porque eu nunca ouvi tanto essa palavra. E empatia é o ato, né, de você se colocar no lugar do outro, né? Você sentir a dor do outro, você, mesmo não tendo as experiências que a outra pessoa vive, você tentar compreender o que ela sente e o que ela vive. Então, se eu pudesse, eu elegeria essa palavra. O que isso tudo tem a ver com favoritismo de Deus, empatia e tudo mais? Na época que Jesus nasceu, existia, né, um grupo que seriam os fariseus, né, os escribas e os fariseus. Eles já eram um grupo solidificado, né, eles já eram um grupo bem sólido. Os escribas, eles eram pessoas que escreviam a lei. Então eles tinham que copiar à mão mesmo, e eles escreviam tantas vezes, que eles acabavam decorando aquilo, eles acabavam ficando expert naquilo. Um outro grupo de pessoas que existia nessa época eram os fariseus. Os fariseus, eles eram mestres na lei, na verdade. Eles eram as autoridades religiosas judaicas na época. A religião judaica, ela era centrada no templo, né, em levar ofertas, sacrifícios de animais no templo. Depois que Jerusalém foi invadida, os templos foram demolidos. Então eles já não tinham mais um lugar para levar os sacrifícios para Deus e levar as ofertas. Então eles precisaram da lei para eles poderem exercer a fé deles. Surgiu a necessidade dos escribas. A lei cresceu tanto, o cumprimento da lei, que eles até diziam que a lei, o cumprimento correto da lei substituía o próprio sacrifício dos animais. Então, para vocês verem como nesse contexto que Jesus nasceu, né, depois, como que os escribas e os fariseus eram muito influentes e como a lei era algo assim muito importante na época. Jesus fazia coisas que os fariseus e os escribas não gostavam. Jesus quebrava milho e comia milho no sábado. Jesus curava no sábado. Jesus e os seus discípulos não tinham aquele hábito dos anciãos lá de lavar as mãos antes de comer, lá naquele momento em que indagam ele sobre isso e ele até confronta, né? Vocês que são mestres da lei não sabem, né, que o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro, que é o que contamina o homem. Então Jesus veio quebrando esses paradigmas. Mas Jesus mesmo falou que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir, né? E quando Jesus vem, ele nos traz um único novo mandamento, né? 2, na verdade. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o amor é o maior mandamento. Com isso, a gente sai daquele período de escravidão, de obrigação, de cumprimento de tim por tim da lei, porque o que justificava as pessoas naquela época, no Antigo Testamento, era o cumprimento da lei, aqueles rituais, enfim. Que hoje, né, na juventude de hoje, se fala muito em empatia. Se você não tenta, pelo menos um pouco, se colocar no lugar do outro, você não consegue não julgar a pessoa. Se você não se põe no lugar da pessoa, você julga ela. É muito automático. Mas se você para pra pensar, e se eu estivesse no lugar dessa pessoa, será que eu não agiria igual ou pior? Por que eu acho que isso está acontecendo muito hoje? Porque os cristãos, durante muitos anos, a gente se afastou da essência do evangelho e a gente regrediu para esse farisaísmo. A gente regrediu para a religião, né? Jesus veio, trouxe a graça sobre nós, né? Deixou claro que não existe justo que não peque. Todos estão destituídos da glória de Deus e todos precisam de arrependimento, todos precisam de perdão. Todos somos pecadores. Jesus deixou isso bem claro quando ele veio e morreu por nós, mas os cristãos voltaram à religião, voltaram a paradigmas, voltaram ao farisaísmo, voltaram a julgar os outros. E nesse sentido, o que é ser fariseu? Hoje em dia, é muito fácil de um cristão se tornar um fariseu. Quando a gente está muitos anos na igreja, de tantos anos você ouvindo a palavra, de tantos versículos que você acaba decorando, é muito fácil você acabar se tornando um fariseu. Porque pegando versículos isolados, em contextos isolados, e você querer aplicar isso para a vida de um terceiro, não só para a sua vida, né? Porque a pessoa é tão hipócrita que não aplica para a própria vida, mas aplica na vida do outro. Eu mesma, nós mesmos, olhamos alguém lá pela aparência e já gera um preconceito. Um exemplo que eu gosto de dar, que muitas pessoas justificam o favoritismo de Deus, de que Deus tem filhos favoritos, na palavra da semeadura, que tudo quanto a gente planta, a gente colhe, e Deus não volta com a palavra dele. Mas há uma diferença entre amor e recompensa. Uma mãe
voltando no primeiro exemplo, uma mãe pode ter 2 filhos. Ela tem 2 filhos. Um filho lembra da data de aniversário dela, dá presente, é carinhoso, beija, abraça, fala que ama, dá carinho. O outro filho é desligadão, tipo, até ama a mãe, mas não demonstra, ou só traz problema, só faz besteira, não quer nem ficar junto com a mãe, nem se importa. A mãe vai amar os 2 igualmente, mas aquele que tá mais junto, aquele que tá mais perto dela, vai acabar colhendo os frutos desse amor. Aquele que tá longe não vai receber um abraço, porque tá longe. Aquele que tá longe não vai receber um carinho, né? Não porque a mãe se afastou, mas porque ele tá longe. Todos somos criados por Deus e o amor de Deus está sobre todos nós, porque Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade. Mas aquele filho que escolhe estar com o pai, ele acaba tendo recompensas. Não porque o pai ame mais aquele do que o outro. A gente vê a passagem do filho pródigo, a gente vê muito isso, que o pai amava os 2 igualmente, mas aquele que retornou, recebeu, né, uma festa, recebeu uma recompensa. Quando a gente reconhece que nós somos perdidos, pecadores, e vamos em direção ao pai, voltamos para Jesus, o céu se alegra e a gente colhe as recompensas disso. Então, por mais que a gente fale que a semeadura existe, que realmente que planta colhe, isso é recompensa, isso não é amor de Deus. Então, não vamos pregar, não vamos falar, eu juntei favores com Deus. É tudo imerecido, é tudo favor de Deus, favor imerecido, é tudo gratuito, grátis. Não tem nada que você possa fazer para merecer esse amor, não tem nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Por isso que um discurso que fala, mas fulano não vai ser salvo, isso é farisaísmo. Fariseus disseram que Jesus estava possuído por demônio. Jesus nasceu num bairro. Se fosse hoje, Jesus nasceu numa região perigosa. Naquela época, Jerusalém estava num contexto de muita luta, muita guerra. Então, aqui já mostra como Jesus sempre está representando aquele que muitas vezes é marginalizado. Jesus não tinha nada humanamente nele que nos atraísse. Já começa pela região da onde ele veio. E daí ele começa a fazer milagres, maravilhas. Então, quando os fariseus souberam de Jesus, eles foram ao encontro. Então, eles podiam classificar Jesus em 3 categorias. Ou ele era um charlatão, os milagres não eram reais, só que isso era impossível porque as pessoas viam, todos sabiam que era real. Ou ele vinha de Deus mesmo, só que eles não iam admitir isso porque Jesus não cumpria rituais judaicos, então eles não iam admitir que Jesus era de Deus. Ou Jesus estava possuído por demônio, então por isso que Jesus fazia o que ele fazia. Quantas vezes nós classificamos as pessoas nessas categorias ou em outras? Você veja como é muito fácil ser fariseu. Quantas vezes a gente foi fariseu e quis classificar as pessoas em categorias? Eu elenquei aqui algumas atitudes que eu considero como farisaicas, porque lendo as passagens você via como os fariseus se comportavam. Eles eram hipócritas, eles cobravam, mas não cumpriam muitas vezes. Eles cumpriam rituais, mas o coração deles estava podre. É como Jesus falou, vocês são como sepulcros caiados. Por fora, aquele mármore daquele sepulcro, coisa mais linda, por dentro tá um cadáver fedorento. Isso é ser fariseu. Eu tenho cara de santo, eu ando que nem santo, eu falo que nem santo. Quando eu oro, eu tenho até um sotaque de santo, mas o coração tá podre. Eu elenquei aqui o que é ser fariseu. Ser religioso, seguir rituais, não valorizar os sentimentos. Você olhar pra alguém, você só enxergar a casca, mas você não vê a intenção do coração. É Deus que conhece a intenção do coração, então não cabe a nós, seres humanos, dizer que aquele ser humano que você tá olhando com o teu olho vai pro inferno ou não. Se aquele ser humano que você viu a história, um pedaço da história, merece a salvação ou não merece. Essa autoridade de julgar foi dada a Jesus, e nem mesmo Jesus julgou. Outra característica de fariseu, crer que não podemos ser íntimos de Deus. Isso é muito fariseu. Quem somos nós para chamar Jesus de paizinho, Deus de paizinho? Jesus foi crucificado porque chamou Deus de Abba. E isso para os fariseus foi uma heresia. Nós fomos feitos justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Você é feito justiça de Deus, mas você não é juiz. Lá na palavra você vê, Deus deu o poder do Filho para julgar. Ainda assim, Jesus não julgou. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele mesmo falou, Jesus falou, não vim para condenar, mas para salvar o mundo. E um exemplo disso, de que o poderio de Cristo não se encaixa na nossa concepção humana corrompida de justiça, tá lá na história da mulher adúltera. Olha a atitude de Jesus, como ele foi misericordioso com aquela mulher. Segundo a lei, ela deveria ser morta a pedradas. Essa era a consequência do pecado dela. Jesus quebrou essa consequência. Ela não morreu a pedradas. Onde estão os teus acusadores? Aquele que nunca pecou atire a primeira pedra, e as pedras foram caindo, e as pessoas foram indo embora. E Jesus, que poderia pegar uma pedra e atacar nela, porque Jesus pode julgar, não, ele agiu com um amor. Vai, não peques mais. Ela merecia
não ter sido morta a pedradas? Não, ela não merecia, porque a consequência do pecado dela para a época era isso. Ela tinha boas obras? Não. Mas Jesus amava ela? Jesus amava. Hoje, eu e você, vamos colocar você, nos justifica porque ele pagou pelos nossos pecados. Jesus, ele vem de uma maneira que os fariseus na época eles não conseguiam compreender. E hoje em dia, nós cristãos estamos retornando à escravidão da lei. Não estamos aceitando esse perdão, essa graça imerecida e ainda pior, estamos terceirizando isso para os outros. A palavra diz lá em Isaías 1:18, ainda que os seus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. E daí Paulo fala assim: não submeteis de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, digo que se vos deixardes de circuncidar Cristo, de nada disso aproveita. Esse convencimento aí, essa persuasão, não vem daquele que vos chama. Poxa, Brina, mas você tá falando então que eu não posso advertir um irmão na fé que tá fazendo uma coisa errada? Querido, você é pastor dessa pessoa, porque tá falando aqui, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, pecar, vocês que são espirituais, corrigiam com espírito de brandura, calma, e guarda-te para que não seja também tentado. Porque você vai exortar a pessoa e vai ser tentada na mesma coisa? Levem as cargas uns dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Querido, empatia. Leva a carga um do outro, se coloca no lugar do outro. O mundo, a criação geme com dores de parto. A criação está berrando. Empatia! Julgue menos, ame mais. Por que que as pessoas estão tão cansadas? É porque os cristãos, como eu falei, por muitos anos, se afastaram da essência do evangelho e voltaram para o farisaísmo. E a gente julgando as pessoas que a gente acha que são mundanas demais, pecadoras demais, saindo da essência do amor, que é o evangelho. Lá em Mateus 21 diz assim, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, povo escolhido, povo que eu elegi, se vocês agirem dessa forma, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Foi o que Deus falou para os fariseus na época. O reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um povo que dê os frutos do reino. Quem é de Jesus, quem é do reino é quem dá frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito, não frutos da carne. Por que que as pessoas hoje clamam por empatia? Por que que a criação geme com dores de parto, esperando ardentemente a manifestação dos filhos de Deus? Por empatia, se coloque no lugar do outro, você não vive aquela realidade, então não julgue. Por que que o mundo fala isso? Porque os cristãos se afastaram da essência do evangelho, os cristãos se colocaram no lugar de juiz, começaram a julgar, começaram a fazer rituais, dar valor a rituais e não mais às intenções do coração. E lá Paulo diz assim: receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estão agora vos aperfeiçoando na carne? Estão querendo melhorar com obras. Não é pelas obras das nossas mãos que nós alcançamos o favor de Deus, o amor de Deus. Não é pelas obras. Eu espero que essa palavra tenha sido entendível, né? Que tenha dado para entender bem. Que eu também consiga entender isso no dia a dia, porque, como eu falei, é muito fácil a gente virar fariseu. Vamos orar, amados. Senhor Deus, Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por esse momento, Jesus. Obrigada pela Tua palavra, Deus. Porque ela, Senhor, nos dá entendimento, traz a verdade que liberta a gente, Pai. A verdade que traz à luz, Pai, aquilo que estava escondido no nosso coração, Pai. Senhor, nesse dia eu peço perdão por mim, Pai, pelos meus irmãos, quando a gente tomou a atitude de fariseu, Pai. A atitude daqueles que Te crucificaram, Senhor. Quando a gente crucifica as pessoas. Quando a gente crucifica as pessoas com o nosso pensamento, com as nossas palavras, com nossos nariz torcido, com nossas caretas. Ô Senhor, perdoa a gente, Jesus, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que conhece a intenção do coração, Pai. Não deixa, Pai, a gente se colocar na posição de juiz novamente, Senhor. Nos ajuda, Pai, Espírito Santo, a ser como o Senhor Jesus. Maior é aquele que serve do que aquele que é servido, Pai. Perdão, Pai, porque a gente está querendo ser aperfeiçoado na carne. De novo, Pai, perdão, Senhor. Perdão, Senhor, nos converte, Pai, ao Teu caminho. Nos dá o Teu refrigério.
Pai, que cada um que está me ouvindo hoje, Senhor, possa entender que é amado do Senhor, que é amado do Senhor. Tira, Pai, esse espírito de intimidação, esse espírito de culpa eterna, que parece que se eu não fizer, eu não mereço, que se eu não fizer, Deus não me ama, e que se eu não fizer... Pai, por favor, Senhor, nos liberta dessa mentira intimidadora, dessa mentira que não é a tua graça, que não vem de ti, do teu amor que é tão grande, é porque o teu amor por nós, a graça é tão absurda que a gente não merece e mesmo assim ganha, que às vezes a gente acaba se perdendo e acaba querendo fazer coisas rituais e religiosas e se prender em coisinhas. Pai, perdão, Pai, é porque teu amor é muito absurdo, é difícil de entender e a gente acaba se perdendo, sim. Pai, vem sobre nós, Pai, com teu jugo que é suave. Perdoa a gente, Pai, quando a gente julgou, quando a gente disse que alguém não merece o céu, quando a gente pensou que sabia mais, quando a gente pensou que era santo, mais santo, quando a gente pensou que merecia mais. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor Jesus. E nos protege, Pai, nos guarda até a volta na tua casa, todos juntos, reunidos, Pai. Prepara-nos, Pai, o nosso coração nesse período, que a gente volte com cheios do teu fogo, cheios do teu Espírito Santo. É em teu nome que eu te peço, Senhor, te agradeço pela tua palavra. Santo é o teu nome, Jesus, permanece conosco, Pai. Amém.